episódio deste tutorial GPT Maker Connector, o seu agente A no Bittrex 24. Relembrando que nos 3 primeiros vídeos nós já falamos sobre a criação do seu agente IA lá no GPT Maker, sobre o treinamento, o perfil dele, né, o perfil comportamental. Passei um pouco ali sobre as LLMs, que são muito importantes na definição do seu agente, tá? Inclusive, o que eu não falei nos outros vídeos, estudem um pouco sobre LLM. Ele vai fazer toda a diferença no seu atendimento, principalmente porque ele vai mostrar algumas coisas do seu atendimento que podem ser confundidos com alucinações e que às vezes não é o agente alucinando, e sim o seu treinamento que está ali com um prompt ambíguo, por exemplo. Então, falando ali sobre a parte inicial, a gente também passou ali nos 3 primeiros vídeos sobre o bot, né, a criação do bot dentro do aplicativo para poder fazer a integração no canal aberto, para ligar, né, o nosso agente ao Bittrex 24 através do bot. A gente também falou ali nos 3 primeiros vídeos sobre as intenções que a gente cria a partir do aplicativo. E a gente também falou sobre consultar informações, que já é uma action, uma ação ali dentro da intenção do aplicativo. E agora, neste vídeo, nós vamos falar um pouco sobre a ação registrar informação. Eu vou explicar para vocês um pouco como ela é e vou mostrar na prática o que a gente pode fazer com essa informação. Vou trazer também neste mesmo vídeo o iniciar fluxo. Vou explicar um pouco melhor depois também sobre o que é esse iniciar fluxo. E vou trazer algumas outras 2 informações ali sobre finalizar o chamado, que eu não trouxe nos 3 primeiros vídeos, apesar de que esse finalizar chamado, essa ação, já foi falada antes, mas um detalhe que eu vou trazer para vocês hoje, eu não trouxe nos vídeos anteriores e é uma informação importante. Então agora, aqui para minha tela, que eu vou compartilhar com vocês, eu já estou no aplicativo, né? Inclusive eu estava usando aqui a minha tela já com a colinha das ações. A última ação que a gente fez no vídeo 3, né? Lembrando que este é o 4º vídeo, então se você caiu aqui de paraquedas, você não vai entender o que eu estou falando. Volte, assista os 3 primeiros vídeos para você entender ele desde o básico até as intenções, que a gente vai falar agora, as ações das intenções. Aproveitando, curte esse vídeo, se inscreva no canal e instale o seu GPT Maker Connector no seu Bittrex 24 e ganhe já 14 dias de teste ali sem custo para você brincar e à vontade ali no teu aplicativo do Bittrex. Agora, aqui para nossa tela. Sobre registrar informações. Antes, eu vou começar já passando sobre o finalizar chamado, porque nos testes que eu fiz, nos 3 vídeos anteriores, vocês viram que eu usei sempre um transferir, que eu tinha dito que eu gosto de transferir para saber o ponto final do atendimento, e eu uso o finalizar o chamado. Por que o finalizar chamado é tão importante? Pensem que quando eu transfiro para o humano, né, do agente para o humano, ele sai da conversa, mas o tempo de atendimento dele continua contando se eu não for lá dentro do meu GPT e não finalizar a conversa. Porque lá no meu GPT Maker eu tenho um dashboard onde eu consigo acompanhar o tempo de atendimento, o tempo de resposta das intenções, eu consigo acompanhar quantos créditos eu gastei para cada agente. E aí, com esse dashboard, pense que para eu ter um tempo de atendimento, eu preciso avaliar ele do início ao fim. E se esse fim não acontecer no tempo em que eu realmente passei para o humano, vai ser ali uma análise errada. Então, a gente usa esse finalizar chamado, esta ação de finalizar chamado, para quando eu quero finalizar a conversa lá dentro do meu GPT. Aí sim eu vou ter ali um parâmetro para analisar, que é a finalização da conversa. Então, esse finalizar chamado, ele é muito importante para você que vai usar o dashboard para fazer as suas análises, ok? Agora, vamos falar sobre registrar informação, que é uma ação dentro das nossas intenções. Então, vamos voltar um pouco aqui, deixa eu cancelar. Eu estou aqui dentro do meu agente de testes, que está conectado aqui no meu canal, no meu bot, né, que está conectado no meu canal aberto.
E eu tenho aqui a mesma intenção que eu já usei nos vídeos anteriores, que é quando solicitar cancelamento de um aplicativo. Entrando aqui, eu não coloquei nenhuma condição para essa intenção, mas você pode colocar um contexto ali que o seu agente ele vai levar esse contexto em consideração, né? Posso trabalhar com variáveis, né? Lembrando que a intenção é a instrução, porque lá no meu treinamento eu falo só sobre fatos, sobre base de conhecimento, e na minha intenção eu falo sobre instruções para o meu agente, não instruções comportamentais, porque isso eu tenho lá no perfil do meu agente. Vamos buscar aqui para vocês visualizarem. Aqui dentro do meu GPT, eu tenho o perfil dele, que é o comportamento, como eu quero que ele trate. Claro que o meu teste não tem quase nada, mas eu vou mostrar um para vocês, até para vocês entenderem o que eu estou falando, deste Lia, que teve um perfil já um pouco mais trabalhado. Então, aqui eu defini quem é a Lia, né? Então, eu falei que ela é uma ajudante de suporte do próprio aplicativo. Eu falei um pouco da identidade dela, que é o tom de voz, que eu quero que ela misture profissionalismo com leveza, que ela pode ser um pouco mais descontraída, que ela pode usar emojis com moderação. O objetivo dela, que é ajudar os usuários no uso do aplicativo. O estilo de resposta, porque eu ainda estou falando de comportamento, cumprimente de forma simpática, seja clara. Se o usuário não entender, reformule com paciência. Ainda estou falando de comportamento, seja paciente, repita se necessário, e regras de conduta, tudo isso dentro do meu perfil comportamental. O meu treinamento é aqui eu vou clicar para vocês verem, mas eu ainda não fiz nada. Mas eu tenho o treinamento. Treinamento é base de conhecimento. Treinamento é fato, aquilo que ele precisa saber. Mas aproveitando que a gente está falando de treinamento, dicas que vocês podem carregar na hora que vão ali fazer o treinamento, na hora que vocês vão treinar o agente de vocês. Treinamento, o agente ele é muito literal. Então, se você tratar ele com aquele pensamento de bot, aquele pensamento instrutivo, por exemplo, se o cliente perguntar sobre novos orçamentos, fale tal coisa, o que já é uma instrução, não deveria estar no treinamento, vai ficar muito. O seu agente vai ficar muito aquilo ali. Mas ele é uma inteligência, mas lembre-se que cada LLM reage de uma maneira diferente. Então, tem LLMs que vão entender, vão ter um treinamento de pesquisa, por exemplo, uma busca, né, ter acesso à pesquisa, então vão ter um treinamento diferenciado daqueles que estão mais limitados para a interação humana. Então, cada LLM vai ter um raciocínio diferente, ok? Então, se você colocar ali com pensamento de bot, pode, além de causar ambiguidade no seu prompt, porque você vai acabar levando isso na hora que for fazer a intenção, você pode acabar confundindo o seu agente e vai achar que ele está alucinando. E não é isso. Você precisa deixar o seu treinamento de fato com o fato, né? Aquela informação que você precisa que ele saiba. Como, por exemplo, o exemplo do orçamento que eu falei. Aí, se o cliente chega e fala assim, quero saber o valor de tal coisa, é um orçamento, mas o teu agente pode acabar não entendendo, porque ele está esperando receber aquele formato de pergunta especificamente. Então, lembre sempre de fazer só fato. Por exemplo, o valor do produto é X. Então, independente da pergunta que chegar para você, independente da pergunta que chegar para o teu agente, ele vai saber que o valor é aquele, então ele vai responder da melhor forma que ele entender. Então, não tenham uma visão de bot, mas sim uma visão de fatos, de base de conhecimento. Isso é muito importante, tanto quanto a escolha do teu agente, porque tem agentes que não vão nem entender a intenção. Então, quando você for escolher ali a sua LLM, pesquise um pouco sobre ela, veja se ela já não teve uma data de corte do ano passado, por exemplo, porque daí tudo que entrou em 2025, esse agente não vai saber.
Então, busque sempre uma versão atualizada. Aqui, o GPT Maker, ele traz todas as versões mais recentes. Então, vamos pegar um exemplo aqui da Meta. A Llama, a primeira foi em 2023 e já teve a data de corte dela e já está na versão 3.3. Então, a gente sabe que a Llama, que é da Meta, as anteriores já estão obsoletas. A Anthropic, hoje a gente ela tem outras opções, né? Ela tem a Opus, ela tem essa a da família Cloud ali da Anthropic, ela tem a Opus, a Aiku, a Sonnet, mas entenda que a Aiku é diferente da Sonnet. Então você precisa lá dar um Google, saber a diferença, saber quais são as melhores para o seu atendimento. Isso aqui vai fazer toda a diferença, tá? Agora vamos voltar para nossa ação. Já falei demais sobre algo que eu já tinha falado lá no primeiro vídeo também, mas vale relembrar, porque se você chegou até aqui e não conseguiu fazer o seu treinamento ir para frente, né, os seus testes ir para frente, é porque provavelmente você está pecando ali no seu treinamento ou na sua escolha de LLM. E espera-se que quando você chegar neste vídeo, que é o quarto vídeo deste tutorial, você já tenha aprendido essas informações e aperfeiçoado elas com os seus testes, ok? Beleza, voltando aqui para o nosso aplicativo, então, que é quando solicitar o cancelamento de um aplicativo, eu tenho aquelas variáveis que eu já tinha coletado, que eu já tinha configurado, CPF, aplicativo cancelado e cancelamento, e hoje eu vou trazer para vocês, vou colocar aqui um CNPJ também, com máscara, uma opção minha aqui, e vamos dar um próximo, e aqui eu tenho já um registrar informações, eu vou editar, e aí no registrar informações é o seguinte, eu vou selecionar qual é a entidade que eu quero registrar, as informações que eu coletar do meu cliente. Mas para eu registrar essas informações, vamos excluir, vamos fazer aqui do zero. Para eu registrar essas informações, eu já preciso ter coletado elas na minha conversa. E como é que eu vou coletá-las? Através das variáveis. Então, as variáveis que eu criei aqui são as informações que eu vou registrar na entidade escolhida lá no meu Bitrix 24. Aceita campo personalizado? Aceita. Aceita a lista? Aceita, mas a lista, como toda automação do Bitrix, como todo qualquer outro aplicativo ou integração do Bitrix, lembre-se que o seu campo lista, ele precisa estar de acordo com o resultado esperado. Ou seja, vamos voltar no exemplo. Eu acho que eu dei esse exemplo no vídeo anterior, mas eu vou dar de novo. Digamos que eu queira saber se a pessoa é pessoa física ou pessoa jurídica. Eu vou colocar aqui tipo de pessoa. O meu campo ele é do tipo lista. Lá ele não está escrito pessoa física ou pessoa jurídica. Ele está escrito PF ou PJ. Então eu preciso levar este resultado para o tipo lista para ele ser reconhecido pelo Bitrix. Então como é que eu faço aqui? Descubra. Sempre no opcional é onde a gente vai colocar esse contexto e até resultados esperados. Então, eu vou aqui, descubra se é cliente, se é pessoa física ou pessoa jurídica. O resultado esperado é PF ou PJ. Quando eu registrar isso aqui, que o resultado esperado é PF ou PJ, o meu cliente, se responder jurídica, pessoa jurídica, física, já vai ser identificado como PF ou PJ. E assim facilita na hora que você for usá-lo para registrar as informações lá dentro do Bitrix 24. E isso serve para qualquer outro campo que seja do tipo lista ou não do tipo lista. Você pode usar esse resultado esperado aqui, né? Essa configuração para qualquer campo que você queira levar lá como um resultado específico. Feito isso, vamos para o próximo, registrar informações. Aí nós temos as entidades padronizadas, né? As mais conhecidas, lead, negócio, contato e empresa. São as entidades que hoje a gente consegue levar para dentro do card. Então, eu vou selecionar aqui o contato, que era
já estava antes, mas vamos para contato. Depois eu vou mostrar outra opção, o da empresa, porque eu vou mostrar para vocês como vai ser com o fluxo de trabalho. Vou usar no da empresa daí para exemplo. Então vamos adicionar aqui os campos. Quais campos que eu quero levar? CPF, que é algo que eu coletei como variável. CPF, tá? Aí eu tinha feito também aplicativos, né? Aplicativos cancelados. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Aplicativos cancelados. Eu vou colocar aqui um arroba e vou buscar pela variável aplicativo cancelado e venho adicionar campo. Obviamente, para eu levar para um campo, eu preciso já tê-lo criado dentro da minha entidade, né? Eu só consigo levar para campos já existentes. Se ele não identificar, ele não cria um campo, ele só não registra. Então, eu já preciso ter este campo criado. Motivo cancelamento. Aí eu tenho aqui também o motivo cancelamento. E eu vou salvar. Feito isso, dito isso, eu vou transferir para uma pessoa. Cancelei, processei, agora eu quero levar para um humano. Isso aqui é só um teste que eu estou fazendo, não que necessariamente precise ser esta a ordem das configurações. Mas eu gosto de transferir para saber o momento, como eu falei antes, o momento que encerra a conversa do agente para o meu entendimento aqui nos testes. E aí eu vou finalizar o chamado para aquela sacada que eu falei lá, né? Do meu tempo de conversa ter ali um limite. Aí eu vou colocar aqui, vou finalizar o chamado, vou para o próximo, confiro lá se está tudo certinho, as ações, e vamos para salvar intenção. Vamos esperar carregar aqui. Aí aqui no meu salvei intenção, vou selecionar aqui salvar para atualizar caso já tivesse uma lá. A mesma, no caso, criado, né? Ela não vai atualizar uma outra, mas eu não lembro se eu tinha excluído ou não. Então vamos ver aqui. Vamos dar um atualizar. Opa, tô no agente errado. Aqui. Ok, quando solicitar cancelamento de um aplicativo. Agora, eu vou mandar uma mensagem, deixa eu ver se eu não tenho nenhuma conversa aberta, porque se eu já tiver uma conversa em aberto, o bot não vai entrar. Então, a última que eu fiz está aqui fechado e vamos para o WhatsApp. Olá! E vamos acompanhar a conversa em tempo real aqui pelo nosso GPT Maker. Vamos esperar o meu GPT responder. Chegou aqui um olá. Opa! Tem um RD aqui, um agente. Alguém andou fazendo um teste no meu teste. Então, eu já vou trocar aqui. Vou lá no meu Contact Center. É muito teste de GPT aqui no nosso ambiente. Eu vou aproveitar para relembrar, aproveitar esse episódio aqui para relembrar que o número vinculado, como eu só tenho um, eu quero que seja um agente específico. Então, provavelmente alguém veio aqui dentro do bot, que é onde fica o bot, e alterou para outro. E eu quero o teste Thinkers, que é o meu bot que está conectado ao meu agente. Então, vamos vir aqui de novo e vamos atualizar para teste Thinkers. Feito isso, só para eu não ficar lá no RD, por que eu não posso seguir com o RD? Porque a intenção que eu criei não está no agente Stratino, ele está no agente Thinkers Beta. Então, eu só vou roubar a conversa aqui para mim, eu vou tirar a conversa do meu agente. Como que eu faço isso? Colocando em participar. Feito isso, eu vou colocar aqui um fim, só para eu saber que eu finalizei e vou finalizar a minha conversa. Vou atualizar o Bitrix e vou chamar de novo. Só que eu preciso esperar o status ficar como finalizado, porque senão o bot ele não entra, né? Ele teve uma mensagem aqui, vamos finalizar mais uma vez, senão a gente pode sempre vir aqui e forçar o término da conversa. Pronto, conversa fechada. Agora eu consigo olhar o seguinte, vamos visualizar se não houve uma alteração nesse meio tempo, né? Se não tem gente fazendo teste junto comigo. Como que eu vejo isso? Eu venho aqui no bot e vejo qual canal aberto está vinculado. Então, o bot Thinker está vinculado a esses 3 canais aqui, mas eu estou usando este testes gerais.
Ele finalizou, agora vamos chamar novamente. Agora, quem precisa atender é a teste esfínteres. Ok, chegou aqui. Olá, vamos esperar ela responder. Como posso ajudar você hoje? Vocês viram que, como eu já tenho um contato criado dentro do GPT, ele já me trata pelo nome e eu não precisei treinar ele para isso. Ele já tem essa inteligência de ver o cadastro criado, o contato, e me chamar ele pelo nome. Então, o que eu quero hoje? Eu quero cancelar um aplicativo. Afinal, é a intenção. Deixa eu olhar o que a gente tem aqui, ó, o CPF vazio aqui na entidade contato. Deixa eu atualizar a página porque eu preciso ter a conversa vinculada neste contato. Senão ele não vai registrar. Beleza? Tá registrado aqui. Aí eu tenho o CPF, o CNPJ e aqui são os campos motivo de cancelamento e aplicativo cancelado que eu vinculei. Feito isso, vamos voltar aqui. Ele pediu o meu CPF, vamos colocar um CPF qualquer aqui. Lembrando que esse I que tem aqui do lado do agente é sempre um inspecionário. A gente consegue acompanhar os logs, né? Se foi feito algo, se foi chamado alguma intenção, qual é o treinamento que ele está usando para o momento, o crédito, o gasto. Então, a gente consegue ter esses detalhamentos aqui dentro do inspecionário. E eu gosto de acompanhar para saber em qual momento ele vai chamar a intenção. Ele já começou a intenção, mas ele ainda não finalizou ela, então ele não vai ficar registrado aqui. Agora, informe o CNPJ. Então, deixa eu copiar aqui o meu CNPJ. Coloquei aqui o CNPJ. E agora eu vou falar qual é o aplicativo que eu desejo cancelar. Nós temos aqui o aplicativo do ZapSign. Vocês podem perceber que, provavelmente, lá do primeiro vídeo, dos 3 primeiros para este 4º vídeo, o meu agente está levando um pouco mais de tempo para responder, porque eu configurei para ele ter um período de pensamento. Eu coloquei lá 5 segundos. Eu vou mostrar para vocês depois, caso eu não tenha mostrado nos primeiros vídeos, para vocês entenderem o que é esse período de pensamento. Porque caso eu responda mais de uma vez ali, por exemplo, ZapSign, não, era outro aplicativo, era tal, o agente tem esse tempo de raciocínio para eu responder mais de uma mensagem seguida ali, para ele poder, porque conforme eu vou mandando mensagem, ele vai respondendo. Então, se eu não tiver esse período, se eu tiver lá configurado como imediatamente, eu mando, ele manda. Então, se eu mandar 2 mensagens, ele vai mandar 2 seguidas pelo mesmo assunto. Então, é importante ter esse período ali para ele poder iniciar o raciocínio. Motivo de cancelamento, vamos lá. Troquei de ferramenta. Ok, aqui eu tenho, ele está usando o treinamento ainda. A gente pode ver que cada mensagem dessa, cada interação, vai um crédito ali, né? E agora ele deu ali como a sua solicitação de cancelamento do aplicativo ZapSign foi processada com sucesso. Ele trouxe para mim, essa LLM, ela está trazendo para mim algumas coisas que eu pedi também, como, por exemplo, a mensagem da intenção processada, a chave do log, né? Para eu poder, caso queira fazer alguma alteração, fazer alguma correção, ter ali, e a duração do processamento desta intenção, que foi de 2,721 segundos. E agora, se precisar de mais alguma coisa, me avisa. Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos olhar aqui no inspecionar a intenção processada. Os dados enviados foram ZapSign, um CPF, um CNPJ e um motivo de cancelamento. Até aqui, tudo bem. Ele registrou e enviou. Agora vamos ver se meu Bitrix recebeu lá. Já atualizou aqui e nós temos um CPF, um ZapSign e um troqueio de ferramenta. Então, ele registrou aqui dentro do meu Bitrix 24 aqueles campos que eu coloquei para registrar.
E aí ele já transferiu para um usuário. E se eu for entrar aqui na conversa agora, vamos finalizar aqui, fechar aqui, já está como finalizado. Então ele me deu tchau, né? Basicamente, me transferiu e já finalizou lá. Então o meu período de atendimento vai estar de acordo com quando eu finalizei. Ok. Agora começa ali a conversa com o ser humano, mas não é isso que eu vou mostrar para vocês hoje, né? Então, eu vou colocar aqui um fim de teste e vou finalizar para a gente poder seguir para o próximo. Falamos, então, sobre registro de informações. Deixa eu voltar aqui que eu me perdi na tela, ok. Voltamos para o registro de informações na mesma intenção, só que agora eu quero ter um registro de informação em outra entidade, porque eu quero rodar um fluxo de trabalho quando essa intenção for processada. Agora a gente vai falar então de uma outra ação que é chamar a automação. A gente colocou aqui, né, iniciar fluxo, mas o iniciar fluxo nada mais é do que iniciar um fluxo de trabalho, chamar uma automação, ser o gatilho de start da automação. Então, iniciar fluxo é isso. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos esquecer aqui o meu contato. Vamos para uma empresa. Vamos ver se eu tenho um número de teste registrado como empresa. Eu preciso ter um número na empresa porque é o número que eu estou usando para chamar ali, né? O meu número de contato de teste. Então, vamos colocar aqui um Amanda's Company. Criar uma empresa, né? Eu posso criar por automação, eu posso criar por várias coisas, mas eu tô criando ela de forma manual. Faltou um DDD aqui. Ele já identificou que tem meu contato, né? Coisas do Bitrix. E eu vou salvar, é só isso que eu quero. Amanda e o telefone. Aí eu tenho aqui, vamos ocultar esse. Eu tenho o meu CNPJ, que é o que eu quero rodar, porque eu vou mostrar para vocês essa automação aqui, ó. Tá vendo que esses campos aqui estão vazios, né? Então, é essa automação aqui do CNPJ que a gente vai chamar. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou manter a minha mesma intenção. Então, eu tenho aqui o CPF, eu vou usar esses mesmos campos. A diferença é que o meu registro de informação agora, eu vou fazer um do zero aqui, vai ser em empresa. E aí, eu vou preencher o CNPJ, porque ele é o meu gatilho da automação, o CNPJ, e eu posso também levar motivo de cancelamento. Vamos ver se eu tenho esse campo na empresa só. Acho que é aplicativos cancelados. Vamos ver se eu tenho aqui um motivo de cancelamento. Aplicativos. Não sei se está aparecendo para vocês a minha lista de campos. Acredito que esteja. Mas deixa eu olhar para cá. Se eu tenho algum campo que eu possa trazer. Eu tenho vários campos, né? Mas eu queria com o nome certinho. Então, eu não vou trazer o motivo do cancelado. Eu vou trazer só o aplicativo cancelado e o CNPJ, porque eu quero mostrar de fato o fluxo de trabalho. Excluí. Tudo bem, não tem problema, é só fazer de novo. Registrar empresa, CNPJ original. É bom que já fixa para quem não entendeu de primeira. CNPJ, adicionar campo, porque eu estou selecionando o campo do Bitrix, né? E selecionando a variável que eu... Opa, não é esse. Esse aqui. A variável que eu criei. Aplicativo cancelado. Salvar, registrar a informação. Aí eu vou iniciar um fluxo de trabalho. Vamos chamar aqui, carregar o meu fluxo. Eu tenho uma automação de um aplicativo nosso que traz as informações da receita, né? O CNPJ, o CEP. Então, é ela que eu quero rodar com o CNPJ que eu vou informar para o meu cliente. Então, a gente sabe que o meu CNPJ aqui, que é esse campo original, está vazio.
e eu preciso dele preenchido para rodar essa automação. Então, eu vou registrar essa informação aqui do campo e vou iniciar esse fluxo de automação de integração CNPJ e CEP, que é um aplicativo nosso, inclusive, tá? Se quiserem saber mais, só comentar ali embaixo que eu posso trazer um vídeo só sobre esse app também. Aí eu vou transferir, como sempre. E eu vou finalizar o meu chamado. Então, eu já tenho aqui 4 ações dentro de uma única intenção. Registrar, iniciar fluxo, transferir, finalizar chamado, próximo, né? Revisão geral do que eu fiz. Vou salvar a intenção. Quando eu edito a intenção, uma intenção que já existia, né? Que é o que eu estou fazendo aqui. Quando eu edito ela, eu salvo, ela já vai ser editada dentro do meu GPT Maker. Então, eu vou só atualizar a página aqui. Aqui no treinamento, ele já... Opa, treinamento não, intenção. Ele já atualizou aqui também. Chat, ok. Feito isso, cadê meu aplicativo aqui? Salvei. Feito isso, vamos iniciar uma nova conversa. Conversa fechada. E agora eu vou mostrar para vocês, tentar mostrar em tempo real, porque como ele é muito rápido, talvez eu chegue na empresa depois que já foi preenchido, mas vamos lá. Olá, vamos iniciar sempre a conversa com o nosso GPT, com o nosso agente. Vamos trazer aqui a conversa. Aqui. Vamos ver se dessa vez a intenção vai rodar com alguns milésimos a menos. Como posso ajudar você hoje? Vou falar que eu quero um cancelamento de app. Trazer um pouco diferente do que eu tenho trazido, né? Geralmente eu tenho dito, quero cancelar um app. Mas entende-se que ele, falando de cancelamento de app, ele já vai entender diferente da maneira que eu formular a frase. Então, eu vou fornecer aqui o CPF fictício. Ele já vai pedir o CNPJ, então já deixa eu copiar aqui. Esse CNPJ não é fictício, porque eu preciso que ele traga as informações lá da Receita para mim, né? Então, eu coloquei um CNPJ real. Deixa eu já fechar esse aqui. E aí, ele vai perguntar qual aplicativo que eu desejo cancelar. Vou seguir no mesmo, né? Acho que eu coloquei só lá também o registro de motivo, né? Não lembro. Coitado dos Upsign, né? A gente não cancela, a gente usa, inclusive, mas é porque o primeiro que sempre vem na minha cabeça é esse, coitado. Motivo de cancelamento. Troquei também de ferramenta. Foi a mesma coisa que eu respondi antes, né? Troquei de ferramenta. Agora foi a última informação, então é para rodar a automação. Então vamos ver aqui, ó. Aí que registrou a conversa. Queria mostrar em tempo real ele configurando. Opa, mas acho que não vou conseguir. Não tenho certeza se ele vai... foi aqui. Deixa eu ir lá para companhia, CNPJ, e aqui já rodou a integração. Aí, aqui também já trouxe... Acho que deu para mostrar em tempo real, né? Ele preencheu o CNPJ, e com o CNPJ, que é o gatilho da automação, né? Eu gatilhei através da ação. Só que daí a minha automação só roda se eu tiver esse campo preenchido. Senão, não tem por que trazer as informações. Então, ele já trouxe para mim aqui os dados da CRM Fic e já preencheu aqui. Esse campo, ele não estava preenchido antes também, foi o que eu respondi agora, deveria ter respondido até outra coisa, mas respondi mesmo os upsign. Feito isso, eu vou conferir lá no meu inspecionar, só por desencargo. Já deu certo, eu vi, mas mesmo assim eu quero mostrar para vocês os dados enviados, que são as mesmas informações de antes. Vou finalizar aqui. Ele trouxe para mim, ó, esse foi um pouquinho mais lento, 3.0. Beleza, feito isso, vamos lá em conversas. Já chegou para mim aqui a conversa dentro do meu Bittrex 24. Aqui. E também já finalizou a conversa dentro do meu GPT.
Ok, então nós vimos neste episódio uma ferramenta que eu acho que vai salvar muitas vidas, muitos usuários dentro do Bitrix 24, que é registrar informação. Então, aqui você pode brincar com lead, você pode brincar com qualquer área da sua empresa, você pode testar ali com uma empresa, você pode, acho que eu dei até um exemplo, eu tô falando com o meu cliente, eu não tenho um contato dele salvo ainda, nem a empresa, eu posso fazer tudo isso aqui que eu fiz, né, o registrar, o consultar através do HTTP, que esse aqui fica para um outro vídeo, ele é um pouco mais técnico. Eu falei sobre transferir. Mas Amanda, a gente está falando de transferir várias vezes, mas eu não vi a transferência para um outro agente. Opa, e aí a gente entra numa outra área, que também vai ser tratada agora neste vídeo, porque é rápido. Aqui no aplicativo, a gente tem a opção, por enquanto, de selecionar o canal aberto. Então, você pode selecionar qual é o canal aberto que você quer transferir. Uniformemente, que eu já tinha falado antes também nos vídeos anteriores, e para todos. Agora, porque eu não lembro se eu falei nos vídeos anteriores, mas eu vou reforçar que é importante. Eu posso transferir para um agente? Eu posso. Só que essa configuração, ela é feita dentro do meu GPT Maker por enquanto. Então, eu vou lá no meu agente, eu vou lá em configurações e eu vou lá em regras de transferência. Entendeu? Agente, configurações, regra de transferência. Aqui na regra de transferência, eu vou selecionar quem é o agente que eu quero transferir e vou colocar um contexto. Então, por exemplo, a FIA, deixa eu ver se a FIA tá aqui. A FIA não tá. Mas digamos que eu tenho aqui o Stratino, que é o nosso agente do extrator de dados. Então, digamos que a transfira. Não precisa ser transfira, porque a regra já é transferência, né? Quando o cliente quiser saber sobre valores ou novos orçamentos, sobre extrator de dados, eu vou instruir quando que a minha agente Thinkers vai transferir para o Stratino. E eu posso colocar aqui devolver ao finalizar, ou seja, foi para o Stratino, falou o que deveria ter falado, fez um novo orçamento, não seguiu em frente, era só aquilo, ele pode voltar aqui para minha Thinkers Beta. Então eu tenho essa configuração aqui. Para o agente, por enquanto, né, até a data de hoje, setembro de 2025, ele só é possível pelo aplicativo canal aberto, uniformemente para todos, mas pelo GPT Maker mesmo a gente consegue transferir e ele vai respeitar, tá? Por mais que a intenção seja feita no aplicativo para poder funcionar, né? Lembrando que a intenção só funciona ali no Bitrix se você criar dentro do aplicativo. Agora, se você tem a intenção criada aqui, de que foi gerada pelo aplicativo, mas se você quiser editar algo, você pode, que vai funcionar. A diferença é que essa edição não vai refletir na intenção criada, mas vai refletir no resultado dela, porque entrou no GPT. A mesma coisa que a transferência. Mesmo que você faça a transferência do agente aqui, pelo GPT Maker e não pelo aplicativo, ele vai respeitar esta ordem aqui. Dito isso, nós vimos então registrar informação, consultar informação, transferência com um bônus agora do transferir para o agente, finalizar o chamado, iniciar fluxo de trabalho. Estas são as ações disponibilizadas dentro do nosso aplicativo. Antes da gente finalizar, acho que, inclusive, pode parar de compartilhar minha tela agora. Traz a tela aqui para mim, a câmera aqui para mim, e vamos falar da seguinte questão. A gente viu já como o aplicativo funciona, vai ainda esse ano rolar novidade, vai sair ainda agora em 2025, na finaleira ali, vai vir novas, não digo funcionalidades, porque isso a gente está pensando já para o início do ano que vem, mas ainda está vindo vários ajustes que quem está usando, quem já está no dia a dia ali, talvez perceba, diferente daqueles que estão chegando agora e que já está pegando tudo mais incorporado. Agora, se você tá com dificuldade de treinamento, tá com dificuldade de saber qual a diferença das LLMs, se você quer entender um pouco mais sobre isso,
ou se você ainda está com dificuldade em entender treinamento versus intenção, comenta neste vídeo, pede este assunto específico, pede o que você quer saber, que a gente traz nos próximos episódios, a gente traz em próximos vídeos. Então, comenta, não esquece de curtir esse vídeo, de participar ali, né, seguir o canal e comenta neste vídeo o que você quer saber para os próximos treinamentos, principalmente ali na questão de LLM, intenção e treinamento. Finalizamos o nosso tutorial por aqui, até que novas funcionalidades do GPT Maker Connector apareçam, até que haja outras informações para a gente passar para vocês. Por hoje é só e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!